para concluir o nosso trabalho, nós vamos fazer o deploy do modelo. A palavra deploy que hoje está na moda, não é? Eu lembro que quando eu comecei a ensinar ciência de dados aqui na DSA, lá em 2016, os cursos que eu comecei a ensinar, inclusive, nem existem mais em nosso portal, né? Já temos versões novas de todos os cursos. Mas quando eu comecei em 2016, eu comecei a ministrar as aulas, né? Não conhecia muito bem ainda o perfil dos alunos, e aí eu usava a palavra deploy o tempo inteiro, porque para mim é uma palavra comum, eu que sou da área de tecnologia, não é? Sou da área de TI de um modo geral, então deploy em TI é muito comum. Você faz o deploy de uma aplicação, de uma infraestrutura, etc. Então, eu usava a palavra deploy com frequência. Aí começaram a cair as mensagens de suporte, né? O que é deploy? O que é deploy? O que significa deploy? O que exatamente é o deploy? Aí eu me dei conta de que, opa, talvez tenha pessoas aqui que nunca ouviram falar nesse termo antes. Isso lá em 2016. Hoje em dia já é um termo bem mais comum. O deploy nada mais é do que você usar o modelo, ou usar a aplicação, ou usar o servidor, a infraestrutura. Você faz o deploy, que é uma palavra em inglês, que é muito comum, não é? Em ciência de dados, para você entregar o resultado. Então eu vou agora entregar o modelo fazendo previsões. Isso é o deploy. Temos pelo menos dúzias, talvez centenas de formas de entregar o modelo de fazer o deploy. O deploy normalmente não é trabalho do cientista de dados, ok? O trabalho do cientista de dados normalmente termina aqui, com o modelo. Até aqui já tem uma quantidade imensa de trabalho, né? Disso de passagem. Aqui termina normalmente o trabalho do cientista de dados. O deploy normalmente é a tarefa de um engenheiro de machine learning. Ele também tem que conhecer o que é o processo de aprendizado de máquina, ele vai receber o modelo e aí, usando várias técnicas e ferramentas diferentes, vai fazer o deploy desse modelo, o que é estudado em detalhes aqui na formação de engenheiro de machine learning. Temos um curso inteiro, inclusive, só de deploy. Cada capítulo ensina o deploy de uma forma diferente, com ferramenta diferente, com técnica diferente, para que o aluno aprenda realmente a fazer o deploy no seu dia a dia. Aqui eu vou trazer uma forma rápida e simples, para que você veja a coisa realmente funcionando. Eu vou preparar primeiro o novo valor para a variável horas estudo. Ou seja, eu estou agora pegando, por exemplo, dados de um novo funcionário, de uma nova pessoa. Eu treinei o modelo com dados históricos. Agora eu vou colocar um valor qualquer, por exemplo, 48 horas. Veja que eu tenho que criar um array NumPy. Por que eu tenho que criar um array NumPy? Só por diversão? Não. Não foi assim que o modelo aprendeu? Não foi assim que eu entreguei os dados para o treinamento do modelo? Lembra que eu preparei um array NumPy? Então agora que o modelo está treinado, o que ele espera receber como entrada? Um array NumPy, não é? Exatamente. Eu então preparo o meu array, que só vai ter um valor, que é o novo valor de horas de estudo. Eu então chamo o método predict, que é o método do modelo, que está treinado nesse momento, está na memória do computador. Eu passo os novos dados e pego o salário previsto. Depois eu só imprimo a mensagem para você. Se você estudar cerca de 48 horas por mês, seu salário pode ser igual a 5.909, por exemplo. Isso aqui que eu fiz com o método predict é basicamente executar esta equação matemática. Ou seja, o que fez o scikit-learn? Pegou os valores de W0 e W1, que estão na memória do computador. Veja que ele pegou o valor de X, que foi o que eu entreguei, 48 horas, e entregou a previsão. Para provar para você, não vou só dizer, eu vou provar. Está aqui, ó, fórmula matemática. Eu chamo intercepto mais o coeficiente multiplicado por horas de estudo. Vou até colocar aqui, inclusive, também, vou complementar. Então, y novo, ok? Ou seja, a previsão é igual a W0, então coloca aqui W0, mais W1, que multiplica X, que é o meu novo valor de entrada. Coloquei aqui entre parênteses, né, por conta da ordem de precedência, para não ter nenhum problema. Nesse caso, eu estou reproduzindo a equação matemática. O que o modelo aprendeu foi os valores de W0 e W1. Uma coisa interessante. Nesse caso, eu tenho quantos parâmetros do modelo? Ou coeficientes, né, se você preferir. Eu tenho 2. Alguns modelos de IA da atualidade estão acima de 1 bilhão de parâmetros. Então veja, aqui eu tenho 2. Modelos ultra avançados estão acima de 1 bilhão de parâmetros. E aí no meio do caminho você tem diversas possibilidades. Vamos então aplicar a equação matemática. É claro que o resultado tem que ser idêntico ao que eu consegui aqui em cima. Então o que faz o método predict? Apenas aplica a equação. Ele já tem os valores de W0 e W1, aplica o novo valor de X, pronto, resolvido. Mais um exemplo. Agora, imagine que o colaborador tenha indicado que ele estuda 65 horas por mês.
Qual será a previsão de salário desse colaborador? 6.728. Outro colaborador estuda 73 horas por mês. Previsão? 7.114 e assim por diante. O modelo está pronto. Nesse caso, eu fiz o deploy aqui mesmo no Jupyter Notebook, não é? Aí eu poderia salvar a previsão em CSV, por exemplo, entregar isso num outro formato qualquer para o tomador de decisão. Poderia criar gráficos, inclusive, se eu quisesse. Aí eu poderia avançar um pouquinho, criar uma API com o modelo treinado, publicar esse modelo na nuvem, alimentar os dados direto na nuvem e retornar as previsões. Poderia colocar isso em uma aplicação web, criada com Python, por exemplo. Aí, se você quiser outros exemplos, outras formas, temos aqui nos cursos também da DSA. No próximo vídeo eu faço a conclusão deste capítulo. Muito obrigado e até lá.